Olá pessoal, antes de começar esse vídeo eu tenho um recado importante. Esse programa faz parte da nossa grade de programação diária da Nova Brasil Paralelo. De segunda a sábado, todos os dias, um novo formato aqui no nosso canal do YouTube, às 20 horas. E para você que é assinante da BP Select, você pode consumir o nosso conteúdo por aplicativo de TV, de celular ou pelo computador, a versão sem anúncios desses programas e também todo o nosso catálogo de filmes selecionados a dedo com as análises exclusivas e mais um universo de conteúdo da Brasil Paralelo. Nós contamos com você, espero que goste do programa de hoje e até breve. Em um de seus poemas menos conhecidos, Fernando Pessoa disse que os poetas místicos são filósofos doentes e que os filósofos são homens doidos. Um deles está aqui comigo para bater um papo no contraponto de hoje. Assim como Sócrates fazia lá em Atenas, ele anda por aí fazendo perguntas incômodas para tentar dissolver um pouco da hipocrisia, da chatice e do bom mocismo que tomaram conta do nosso ambiente intelectual. Ele é filósofo com mais de 20 livros publicados, é professor da PUC de São Paulo e da FAAP e se define como um ateu não praticante. Aliás, seu ateísmo é tão negligente que ele chegou a ter experiências místicas. Sim, ele recebeu visitas de Deus nos 2 anos em que morou na França. Ele é Luiz Felipe Pondé. Seja bem-vindo, Pondé. É um prazer estar aqui com vocês. Sabe que eu estava, nesses últimos dias, vendo e revendo coisas suas para essa entrevista e não me saía da cabeça Fernando Pessoa. Vira e mexe, via algum verso do Fernando Pessoa. Acho que na minha imaginação, você e ele estão no mesmo campo semântico. Ah, isso é eu acho que isso um grande elogio. Não sei, parece que tem um certo pessimismo em relação ao homem, um certo mau humor, parece, às vezes, uma ironia, talvez um pouco agressiva, um pouco sarcástica, e, acho que o principal, uma relação um pouco ambígua com a religião, né, com o tema religião. Né? Você não cita muito Fernando Pessoa, é um poeta que você lê, que você Eu li o livro do Desassossego, que é um livro que não é de poesia, propriamente dito, né? E gostei muito, isso já há muitos anos, e gostei muito. Inclusive da crítica que ele faz à época dele, que tinha por hábito, então, destruir tudo, mas tinha um problema, porque já na época dele se destruía tudo e não tinha nada para se colocar no lugar. E no passado dele, ele falava que ainda se tinha alguma coisa para colocar no lugar. Mas isso em 1912, 13, já não tinha, quanto mais hoje. É um hábito de destruir por destruir. Eu queria entender um pouco a sua trajetória até chegar no debate público. Você fez medicina... Fiz 5 anos de medicina. 5 anos? Não chegou a fazer residência, mas concluiu? Não. Resolvi ir para a graduação de filosofia. Fez formação em psicanálise também? Fiz. E acabou caindo na filosofia. Eu vi que você falou que, inspirado por Paulo Francis, já pretendia desde então, desde o começo da faculdade, atuar no debate público. A pergunta é, o que você via no debate público que te chamava a atenção? Qual que era a vontade, o desejo que você tinha de atuar no debate público? O que faltava? O que faltava em você, talvez? O que é que te falou, eu quero entrar nisso? Não, é que para mim era claro que, bom, quando você decide fazer graduação de filosofia, depois de 5 anos de medicina, um filho, casamento, já tendo morado no kibbutz em Israel para fazer uma experiência socialista e ter estudado, já estava estudando Freud, comecei a estudar Freud no 2º ano de medicina, sei lá, devia ter lá pelos 25 anos, alguma coisa assim. Você não faz essa trajetória para passar a vida inteira estudando a crítica da razão pura do Kant, né? Você, pelo menos para mim, ir para a filosofia é porque eu queria discutir as coisas a sério. E queria, de alguma forma, fazer parte da minha época.
como a filosofia nasceu em Atenas, fazendo parte do espaço público. E para mim já era muito claro, então, de que para fazer isso eu teria que atuar na mídia. Não bastava dar aula, que eu já tinha descoberto que gostava de dar aula, inclusive dando seminários nas 2 faculdades e tal. Mas eu queria trabalhar na mídia, queria discutir filosofia na mídia, fazer parte do debate público. E naquele momento eu era um leitor assíduo de Paulo Francis, como você bem falou. E então eu tinha já um foco, eu queria escrever na Ilustrada. Já tinha esse foco? O foco era muito preciso, eu queria escrever na Ilustrada, porque eu sabia do impacto e da penetração que a Folha de São Paulo tinha e tem no debate público. Isso foi que ano, você lembra? Isso provavelmente 87, por aí, alguma coisa assim. E então eu fiz esse projeto, né? E acabei começando a escrever jornal no Estadão, mas por uma questão de momento, Mário Sabino, eu o conhecia e ele era editor assistente na época e me convidou. Mas é por isso, eu entendia que fazer filosofia só na sala de aula, apesar de que eu gosto da sala de aula, trabalhei muito tempo em mestrado e doutorado, saí porque não aguento a burocracia da CAPES, que é uma baixaria, mas achava que faltava, se não tivesse o debate público, a atividade de filósofo não seria plena. Você fez formação em psicanálise, você chegou a ser paciente de psicanálise? Porque o Freud dizia que nós não somos donos da nossa própria casa, hoje. Né? Até hoje. Sim. Então, o Freud dizia que nós não somos donos da nossa casa porque, enfim, existem muitas motivações que nós desconhecemos. E esse seu planejamento, que deu certo, caramba, isso indica que, bom, nós não somos donos, mas talvez a gente tenha alugado um quartinho lá e lá a gente manda, né? A minha pergunta é o seguinte, você já está com uma certa trajetória aí. Sim. Você planeja chegar no fim da vida e dizer como Bandeira disse num poema, pode descer à noite? Quer dizer, olhar para trás e falar, fiz tudo o que quis. Ou o seu pessimismo não leva em conta esse tipo de coisa? Olha, é bem capaz que sim, pelo menos até agora, né? Eu tenho uma visão de mundo bastante cética e bastante trágica, né? A tragédia, a filosofia grega abarcou muito minha formação, assim como o ceticismo grego já na graduação, né? E uma das coisas que mais me aborrece é um certo gozo mórbido com a pandemia. Se falar que a pandemia não vai acabar nunca, se falar que está morrendo gente de tudo quanto é lugar, se falar que a variante Delta vai destruir toda a vacinação. Estou te dando exemplos concretos de pessimismo. Então, o meu cotidiano ele não é pessimista. A minha abordagem da vida concreta não é pessimista. Sim. E como eu gosto de citar um amigo meu, o João Guedes, quer dizer, eu tenho filhos, então eu não posso ser pessimista. Né? Os verdadeiros pessimistas não têm filhos. Né? Então, assim, portanto, o pessimismo reconhecido na minha discussão é eu não acredito na evolução moral da humanidade. Acho que é uma falha de apreciação técnica da história, né? Não acredito. Acho que, e com isso eu não quero dizer que a gente anda para trás, eu acho só que a gente anda em círculos. Pois é, que eu perguntasse. Não acho que a gente anda para trás e vai ficando cada vez pior, não é isso. Mas eu não acredito digamos assim, no certo hegelianismo vago que está presente, seja a esquerda, seja a direita liberal, que também tem um hegelianismo dentro dele, achando que o mundo vai melhorar, que tudo vai se resolver, que a ciência, a técnica, o mercado, a riqueza. E eu não acredito nesse tipo de coisa. Eu acho que a humanidade bate cabeça, resolve um problema, cria outro, e um dia o sol apaga e o mundo acaba e a espécie acaba. Então, tem esse pessimismo, digamos assim, de entender que o universo é indiferente a nós, de que não há um sentido maior nas coisas e de que o ser humano, a gente faz o que pode, mas a gente não é esse ser que está crescendo, evoluindo, ficando solidário e maravilhoso. Tá, mas no seu caso concreto, você acha que faz sentido chegar no fim da vida e olhar, eventualmente dizer, fiz tudo o que quis, vivi uma vida feliz? Você acha que faz sentido isso? Então, no meu caso concreto,
Acho que é um pouco difícil alguém poder dizer que fez tudo o que quis, né? A gente não sabe nunca exatamente a dimensão do que quer. E ao longo da vida a gente está sempre abrindo mão do que quer para poder fazer outras coisas que quer. Mas é uma troca do desejo, uma troca do querer, né? Então, como dizia o filósofo Isaiah Berlin, quer dizer, as verdadeiras escolhas morais dramáticas são entre bens, e não entre o bem e o mal, como pensavam os utilitaristas, né? Mas eu acho que, razoavelmente dizendo, no âmbito de ter uma família, ter filhos, ter me envolvido com eles plenamente. Por isso que eu dou muita risada desses pais novos aí que ficam batendo fotinha, brincando com os filhos para dizer que são legais, como se estivessem inaugurando um comportamento por parte dos pais na história, né? Bem típico da época de hoje. Todo mundo que nasce acha que o mundo nasceu junto com ele, né? E então nesse âmbito, no âmbito profissional, né, é razoável dizer que sim. Eu digo razoável porque a gente, quando pensa e tem um pouco de experiência de vida, a gente sempre é cuidadoso com qualquer previsão. Basta pensar quem previu alguma coisa para 2020. Né? Então, eu acho que é razoável pensar que sim, eu poderia dizer isso, sim. Queria falar sobre educação. A nossa educação é a educação da LDB, quer dizer, um tipo de educação, né? Uhum. Essa educação que é oficial, que é obrigatória e na qual muita gente deposita muitas esperanças, né? Dizem que a solução para muitos problemas do Brasil, ou para todos os problemas do Brasil, é a educação que está aí, né? Você não acha que o potencial da educação da LDB é supervalorizado, não? Acho que sim. Eu acho que o que devia ser supervalorizado era o salário do professor. O resto podia ser discutido depois. Né? Tá, mas seja isso seria uma via de solução? Seria um começo? O salário do professor? Eu não tenho nenhuma dúvida. Porque primeiro você ia provavelmente atrair pessoas com mais capacidade, certo? Porque evidentemente, como dizia o Nelson Rodrigues, dinheiro compra até amor verdadeiro. Né? Isso é uma solução de médio prazo. Então, seria, né? Então você atrairia mais pessoas com a capacidade de investir, inclusive na profissão. Né? Elas teriam melhor condição material de vida, elas seriam mais reconhecidas socialmente na atividade. Né? E o que eu estou falando não é nenhuma descoberta da roda. Países em que você tem um razoável sistema de educação básico, os professores ganham razoavelmente bem e são vistos como pessoas, como uma boa profissão. Aquele tipo de profissão que antigamente as mães falavam que gostaria que suas filhas casassem. Né? Normalmente as mães queriam que suas filhas casassem com médicos, engenheiros, advogados e aqui jamais com professor. Porque seguramente ele ia ser alguém pouco valorizado, irrelevante e acabar virando sindicalista de alguma forma para conseguir juntar alguns trocados. Então eu acho que começaria por aí. Eu creio que tem muita discussão e muita masturbação ao redor da educação. Né? A educação é como se o professor tivesse que ensinar aos alunos a ser grandes cidadãos e grandes pessoas. Eu acho que se os professores conseguissem ensinar a molecada a escrever, ler Machado de Assis, Nelson Rodrigues, se conseguisse ensinar capitais, nomes de rios, fatos históricos, né? Talvez a educação melhorasse um pouco, porque hoje, quando você acha que um burocrata, eu já falei várias vezes que devia acabar o Ministério da Educação, né? Já disse isso várias vezes. Você tem 2, 3 burocratas em Brasília decidindo como que deve ser as leis, diretrizes e bases da educação. E aí muda o burocrata, muda a lei, uma hora um pensa uma coisa, o outro hora pensa outra. Eu acho que a educação poderia sobreviver melhor se ela fosse mais múltipla, talvez só municipal, não tivesse um órgão único para decidir o que tem que fazer. Então acho que talvez ela fosse melhor. E mais modesta, porque eu entendi, a opinião é essa, né? Se ela fosse mais modesta... Modesta é um bom termo, né? Eu fico pensando, nossa educação está muito ruim, os índices são dos piores do mundo, e fico pensando o quanto se perde nisso, sei lá, pessoas na periferia, que, caramba, não conseguem entender uma palavra do que você fala, Pondé, dos seus vídeos. A pessoa deve assistir, o que esse cara está falando? É inglês, é grego, né? E a minha impressão é que isso
mantém a pessoa, de certo modo, aprisionada no seu mundinho, né? Você tem essa visão de que a educação liberta porque dá mais repertório, ou você acha isso romantismo? Não, eu acho que a educação, ela, inclusive no seu aspecto formal, técnico, de continuidade, ela, inclusive, parece melhorar a vida das pessoas materialmente, inclusive, né? Então, isso já é uma forma de libertação, né? Se você tem, por exemplo, uma geração de uma família que é muito pobre, ninguém estudou, era analfabeto, e a próxima geração já tem gente que consegue ler, já consegue ganhar um pouco melhor, já consegue entender um pouco melhor o que existe no mundo, porque você ser analfabeto é uma forma de cegueira, né? Então, a terceira geração que já consegue fazer faculdade e já consegue, então, arrumar um emprego melhor, já consegue viajar um pouco mais, já consegue conhecer pessoas como ela, que já fez universidade, já trabalha em profissões que são um pouco mais organizadas, seguramente isso já as libertou bastante, né? Então, não acho romântico isso, de forma nenhuma. Agora, ao mesmo tempo, isso também abre o espaço para você poder entender discussões que são um pouco mais complexas. Por exemplo, discussão política. Haja cognição política para entender política. São muitas variáveis, muitas camadas, muitos interesses. E se você olha para uma... Você pega, por exemplo, de novo o caso da pandemia. Se você pensar na operação científica aqui, como é a operação científica no sentido epistemológico, e você pensar na pessoa do lado de cá que está acompanhando na mídia, não estou nem falando em redes sociais, acompanhando na mídia com credibilidade, maior credibilidade, esteja ela também em redes sociais, em plataforma online, a expectativa que o senso comum tem das respostas científicas é uma expectativa completamente banal, senso comum e infantil, certo? Então, o ambiente da pandemia promoveu uma série de celebridades da pandemia, todo mundo querendo aparecer, produziu artigos científicos de todos os tipos. Imagine o que a pessoa que está do lado de cá morrendo de medo de morrer, o que ele é capaz de aprender do que acontece aqui. Por sua vez, a mídia profissional captura esse tipo de discurso o tempo inteiro, querendo o tempo inteiro manter a temperatura da mídia alta em relação à pandemia. O resultado, você tem uma maçaroca que, se você olha epistemologicamente, do ponto de vista da teoria da ciência, para o que acontece, quem compreende um pouco de teoria da ciência perceberia que a ciência sai chamuscada da pandemia, apesar do ganho da vacina. Ela sai chamuscada porque você vê, inclusive, as brigas de vaidades. Às vezes até dá a impressão que tem gente torcendo pela pandemia, para que aquele ambiente continue sendo propício para o seu investimento de carreira, para a sua exposição em mídia, para a sua relevância. Então, a educação, sem dúvida nenhuma, ela poderia fazer com que você seja um receptor mais qualificado para todo tipo de informação, né? Agora, tem graus de informação que, às vezes, a capacidade de você ser um receptor mais qualificado exige muito mais. Depende, né? Então, eu acho que existe uma certa... Você usou a expressão romantismo. Eu acho que existe uma certa romantização de que a democratização de tudo faria o mundo todo melhor. Eu acho que a democracia é um regime bom porque contém um poder pelo próprio poder. Essa eu acho que é a grande virtude da democracia. É não deixar ninguém mandar plenamente em coisa nenhuma. Certo? Eu acho que essa é a virtude da democracia. Ninguém manda plenamente em coisa nenhuma. Os contrapesos estão aí para isso, né? Exatamente. Por isso que eu desconfio de quem quer mandar e salvar qualquer sociedade. Você falou em ciência, falou enfim, nessa desconfiança, eu queria entrar no ceticismo, num tipo de ceticismo que você adotou para você, né? Porque o ceticismo, como você já disse certa vez, ele pode ir para um lado negativo, tem também o outro lado também ruim, enfim. Você falou que teve aula com Porchat, com Oswaldo Porchat, né? Grande professor. Eu, quando comecei a fazer graduação em filosofia, não cheguei a terminar, tive aula sobre esse tema com o Luiz Paulo Rouanet, que estava em Campinas, nem não está mais lá. Mas, enfim, eu fiquei com a impressão do ceticismo que eu aprendi na faculdade,
de que seria um certo triunfalismo meio adolescente, assim, contra o dogmatismo, contra as certezas, como quem diz, você acha que tem certeza, mas veja, você está com enfim, você não tem certeza disso. Uma certa vitória boba contra as verdades. Pirro. De pirro, Aliás, pirro, né? Pirronismo. Pois é, esse triunfalismo não é o seu ceticismo, né? Não, eu imagino que você tenha, quando você fala a briga com os dogmáticos, você esteja se referindo às discussões céticas que envolviam gente como Enes e Demos, e depois cestos empíricos e os debates com o estoicismo e epicurismo, né? Que é a base do estudo do ceticismo grego. Mas eu falo de uma certa postura cética mesmo, um certo modo exagerada daquele que fala, olha, vocês têm certezas aí, mas no fim das contas ninguém tem nenhuma certeza. Vocês estão enganados naquilo que estão achando que é a verdade, que é o certo, e sai triunfando simplesmente por ter achado que derrubou certas certezas, certos dogmas, né? Isso que eu chamo de triunfalismo bobo. Sim, é isso que você fala, eu chamo de acreditar no ceticismo. Então, é isso que passa a impressão. Não, o ceticismo é um método. Ele é um método, né? É um método que quando você apreende ele, eu vou te dar duas respostas. No sentido metodológico, o ceticismo é um método em que você analisa teorias, você constrói repertórios, você recolhe argumentos e você percebe a fragilidade de muitos argumentos. Isso não significa que no final a melhor posição de todas é aquela que não acredita em nada. Na realidade, o ceticismo evolui no sentido de que avança no sentido de uma valorização importante do hábito e dos costumes e de uma dúvida cuidadosa com relação às crenças da razão. Sim. Então, esse conjunto é o que caracteriza o ceticismo historicamente. Então, a posição cética, ou quando você assimila a atitude cética, no sentido de uma experiência cotidiana, faz com que você seja um pouco mais lento, um pouco mais cuidadoso, em que você tenha menor adesão ao atavismo da crença, certo? Em todos os terrenos. O terreno religioso é o mais banal, né? Do ponto de vista do ceticismo estrito, a religião é o bêbado na ladeira. Você critica muito facilmente. Então, tem esse conjunto aqui de elementos que se constitui num debate epistemológico, na verdade, o ceticismo, né? Quais são os fundamentos daquilo que faz com que eu ache que eu sei o que eu sei? E não só eu, mas como todo mundo. Isso, no plano social e político, essa posição no plano social e político, ao longo da evolução da política, principalmente a partir do século XVIII, acaba por construir digamos assim, uma derivação do ceticismo que, quando vai para dentro do debate político, ele se reconhece numa posição mais conservadora, certo? Por quê? Porque ele desconfia das engenharias político-sociais. Ele desconfia das ideias de você reconstruir o mundo a partir do zero, de que você tenha, por exemplo, aquilo como Edmund Burke usava com frequência a expressão de que pessoas em teorias de gabinete resolvam todos os problemas da sociedade. Então, essa segunda resposta que eu estou te dando do ceticismo, quando eu falo que eu assimilei muito o ceticismo, é a primeira, com um olhar, inclusive, em relação à própria teoria da ciência, né, onde eu fui fazer meu pós-doutorado em epistemologia, em perceber isso que eu estava dizendo há pouco sobre a pandemia e a ciência, de você olhar a dança durante esse período da pandemia, as expectativas que as pessoas têm com as respostas da ciência. Existe um analfabetismo científico clássico, às vezes, inclusive, até nos cientistas práticos, com relação à epistemologia, né? E esse outro lado, que o ceticismo, isso muito por influência, inclusive, do David Hume, quer dizer, você tem o ceticismo deságua numa postura um tanto conservadora do ponto de vista político. Porque o ceticismo, ele olha para a crença do racionalismo político
e das soluções políticas com certo cuidado, no sentido de, olha, vamos devagar, a gente nunca sabe direito o que está acontecendo, isso é bem cético. A gente nunca sabe direito o que está acontecendo. Vamos devagar, né? Vamos devagar, vamos olhar para experiências que deram certo. Uma coisa bem típica do ceticismo é respeito por uma certa dimensão ancestral da experiência humana. A humanidade não começou agora. Não começou com o capitalismo, não começou com o socialismo, não começou com a ciência moderna, certo? A gente tem um baita sucesso nos últimos séculos no âmbito da técnica. Mas a gente deve tomar cuidado, porque os últimos 3.000 anos da humanidade foram atípicos, né? Se a gente pensar numa humanidade 400.000 anos antes, né? Então, o ceticismo ele tem esse, digamos, esse movimento em direção a você suspeitar de tudo que acha que entendeu tudo e tem todas as soluções e tem todas as propostas corretas. Aquilo que você se referiu como eu, às vezes, falar que o ceticismo tem certos limites, isso é uma posição de um autor do século XX chamado Michael Oakeshott, em inglês, né, que escreveu um livro chamado Políticas do Ceticismo, Políticas da Fé, em que ele é um conservador britânico, né, no sentido técnico da expressão, né, e nesse livro ele mostra que as políticas da fé são as políticas normalmente movidas por teses de engenharia social. As políticas do ceticismo são as políticas mais conservadoras que valorizam hábitos. E aí ele diz, as políticas da fé, elas têm como vantagem uma certa crença na capacidade racional daqui para frente. O risco delas é desaguar na vaidade absoluta de quem está realizando essas políticas. As políticas do ceticismo têm um risco que ele chama de nêmesis, né, o momento onde começa a dar errado, que é o risco do ceticismo, que é você desacreditar tanto que você tende à inércia. Então cai naquele erro que o Hayek apontava nos conservadores, achar que só existe racionalidade para trás e não para frente. Então o ceticismo de fato é um terreno muito grande, mas sem dúvida nenhuma, eu lembro que eu tive um aluno uma vez no mestrado que ele acreditava muito no ceticismo, os colegas diziam para ele. Principalmente quando você tem 25 anos, acreditar no ceticismo é muito perigoso. Aliás, acreditar em qualquer coisa quando você tem 25 anos é perigoso. Como é que um cético clássico desse, sei lá, um David Hume, ele reagiria a essa polêmica das vacinas hoje? O David Hume se vacinaria? Faria o cálculo do risco? Como é que é? O que você acha que ele faria hoje? Eu acho que ele se vacinaria, sim, acho que sim. Qual seria o cálculo? Ele levando em conta os sucessos que as vacinas têm tido ao longo do tempo, ele levando em conta a dimensão de mortes, e aí eu conto para você uma situação dessas que eu vivi ao longo desse ano e meio dentro da mídia discutindo a pandemia. Uma vez, a gente acabando o Jornal da Cultura, uma das âncoras pergunta para a colega que estava na bancada comigo no dia, que é uma cientista, saindo do estúdio, fora do ar. Depois do ar, tá. Né? A âncora, inclusive ansiosa, era mais ou menos no começo da pandemia, por volta de julho do ano passado, junho, um pouco ainda no começo, ela pergunta, mas doutora, essa pandemia não vai passar? E a doutora olhou para trás, né, porque ela estava andando na frente da âncora, eu estava do lado da âncora e a colega estava na frente. Ela olhou para trás e falou assim, claro que vai passar, toda epidemia vem, mata todo mundo que tem que matar e vai embora. Ela parou, percebeu o que ela tinha falado, certo? Foi uma resposta assim, ela não estava mais, ela estava fora do ar, então ela relaxou. E aí ela falou aquilo que historicamente se entende como, olha, quando você olha para trás, todas as epidemias passaram, elas matam um monte de gente e vai embora, né? As vacinas têm demonstrado que numa série de fatores elas conseguem evitar
que pessoas morram, né? Ainda que um artigo que saiu alguns anos atrás, depois desmentido pelos próprios cientistas de que a vacina de sarampo causava autismo, né, tenha gerado esse antivacinismo chique, porque esse é o chique. O antivacinismo chique é aquele francês, aquele de gente Waldorf, pessoal alternativo que abraça a árvore, sabe? Que acha que você deve... Que é uma concepção de relação com a natureza em que você não deve ser prometeico. Você deve ser órfico. Você contempla a natureza, você é parte dela, e quando tiver que morrer, morre. Né? Então, eu acho que o Hume, que apesar de pôr em dúvida a relação de causa e efeito, nunca jogou fora a ciência como possibilidade, eu acho que ele se vacinaria. Eu não posso ter certeza, mas acredito que sim. Perfeito. Você falou que o ceticismo acaba levando a um conservadorismo, né? O Brasil, recentemente, tem passado por uma onda conservadora grande, mas nossos conservadores estão cheios de certezas, parece. Acho que até reagindo a muitos ataques, reagindo a uma série de... Enfim, a essa polarização toda, me parece que os nossos conservadores não são tão céticos assim. Como é que você vê isso? Que não são conservadores. Eu vejo assim. Eu vejo... Veja bem, a chamada tradição conservadora é considerada como ter começado com um filósofo chamado Edmund Burke, que não usava a expressão, e que na realidade era um Whig, que na época era um liberal, que representava os interesses da burguesia urbana inglesa, né? Enquanto que o partido Tory, que acabou se tornando sinônimo de conservador na Inglaterra e que acabou sendo o partido conservador de hoje, a união dos Whigs e dos Tories, representava os interesses da aristocracia de terra, do campo. O Edmund Burke, então, era um liberal naquele contexto, daquele momento lá, né? Mas a expressão conservador é uma expressão, o Russell Kirk rastreia o nascimento dela como tendo nascido na França, entre aqueles que queriam restaurar a monarquia. E, portanto, conservateur, né, queriam conservar certas instituições que tinham sido postas abaixo pela Revolução Francesa. Então, a tradição conservadora em filosofia é uma tradição que exige exige cuidado, inclusive no Brasil, que a bibliografia começou a aparecer há pouco tempo, em português, né? Existe repertório, é uma tradição que não tem propriamente uma visão de mundo, ela funciona como trincheira historicamente, reagindo a certos excessos do processo de avanço da modernização. Então, é uma tradição que é muito difícil de funcionar em campanha eleitoral. Né? Ela é difícil de funcionar em campanha eleitoral, ela é difícil de funcionar no Twitter, né? Porque ela é mais reativa, por isso? Porque ela exige uma lentidão, ela exige aquilo que o Hegel chamava de paciência do conceito, uma lentidão no pensamento e na avaliação. Então, por exemplo, cada eleição é uma eleição, você faz um cálculo do que é menos pior. Os conservadores historicamente falam mudanças só em retail, never wholesale. Quer dizer, então você aposta em certos ajustes políticos e sociais em relação a problemas técnicos específicos, não a partir de uma visão abstrata da realidade, não a partir de uma visão do mundo como ideia. Certo? Então, essa discussão toda ela é muito complicada de se encaixar numa polarização política, por exemplo. E aí fica parecendo que conservador é alguém que acha, eu vou dar um exemplo bem clichê, que conservador é alguém que acha que você tem que ser religioso, conservador é alguém que acha que só pode haver um modelo de família, conservador é alguém que acha que gays não podem casar, certo? E aí você é um conjunto de elementos que acabam virando uma plataforma específica que captura um vocabulário que é muito fácil de ser capturado. Progressista conservador. É tipo Fla-Flu. Essas bandeiras não estavam lá no começo? Então, quando você olha a história da tradição conservadora, no começo tratava-se de pôr freios na Revolução Francesa.
Então você pode dizer que Napoleão foi um conservador naquele momento. Tratava-se de não cortar a cabeça do rei e da rainha para construir uma monarquia constitucional. Portanto, tratava-se de, percebendo o estado miserável que se encontrava a França, tratava-se de criar mediações, usando instituições que já existiam, mas fazendo adaptações para que a demanda da população encontrasse eco em instituições representativas como existia na Inglaterra. Esse comparativo que o Edmund Burke faz, no Considerações sobre a Revolução na França. Então, com certeza, problemas que o olhar conservador teria sobre o final do século XVIII francês não são necessariamente problemas que o olhar conservador teria sobre o mundo hoje. Né? Eu entendo que o olhar conservador hoje seria a favor de, por exemplo, no caso da pandemia especificamente, trabalhar no sentido de se ter o mínimo estresse possível, o mínimo número de mortes e o mínimo de angústia na população e desorientação. Do ponto de vista político estrito, eu diria, o olhar conservador hoje é preservar instituições, porque a democracia é um regime de instituições, não um regime de pessoas. Isso não quer dizer que as instituições são lindas. Nada é lindo. Nada é perfeito. Aliás, é uma característica da tradição conservadora, né? A resistência à noção de perfectibilidade. Alguns chamam de políticas da imperfeição, né? O olhar conservador. Então, eu diria, é diferente. Hoje, me parece importante a preservação dos direitos individuais, né? A preservação da liberdade de imprensa, a preservação dos pesos e contrapesos. Eu acho que isso é o olhar conservador hoje. Eu li em algum lugar que democracia é o regime no qual batem na sua porta às 5 da manhã e você supõe que é o leiteiro. Ou seja, você não está contando que vai ser a polícia, vai ser alguém invadindo, vai ser uma boa assaltante. Definição, né? essa. Ou seja, olha, deve ser o leiteiro. Não deve ter nada de muito diferente, né? Essa é uma boa definição. Quanto menos você lembra do governo, melhor ele está sendo. Você disse que é difícil usar as ferramentas conservadoras numa eleição polarizada. Mas você acha que é possível ser um religioso, um cristão, sendo conservador nessa feição que você mencionou agora? Você acha que são visões compatíveis ou também tem um desajuste aí? Olha, as religiões, elas são tradições culturais que respondem a uma busca de significado concreto, porque a vida aparentemente não tem, certo? Respondem àquilo que o Freud chama de desamparo, né? E existem várias formas de religião ao longo da história, provavelmente também na pré-história. E, portanto, as religiões são formas de hábitos institucionalizados em ritos, liturgia, literatura, né, todo tipo de crença. Então, não há necessariamente um conflito entre um olhar conservador e a prática religiosa. Por isso que eu brinco quando eu digo que eu sou um ateu não praticante, é no sentido de que eu não acredito em você tentar convencer ninguém sobre esse assunto de religião. Nem tentar fazer uma pessoa ser ateia, nem tentar fazer com que uma pessoa encontre Jesus Cristo. Ou seja lá qual for o santo que você quiser na hora. Então, eu vejo a relação com a religião como uma relação bastante mediada por uma concepção relativista cultural. E isso, eu dei o exemplo do Burke porque é justamente muito claro essa posição. Aliás, quem pediu a ele a carta de elogio à Revolução Francesa, enganado, equivocado, né, um deputado da Assembleia Constituinte da Revolução Francesa, porque ele havia defendido os revolucionários americanos. Só que os revolucionários americanos fizeram uma revolução em nome de valores britânicos. Ou seja, no taxation without representation. Quer dizer, eles queriam ser representados em Londres e não deram a eles isso, né? Então, a percepção do Burke era uma percepção que não cabia num projeto político. Aí vem a dificuldade. Então, quando você pergunta em relação à religião, eu acredito que dentro desse olhar você pode muito bem ser uma pessoa religiosa, mas dificilmente fundamentalista. Dificilmente você será uma pessoa que acha que o país
deve ter uma religião que o identifica a priori. Um país deve ter, se ele tem várias religiões, ele tem várias religiões. E essas religiões podem se manifestar nas suas escolas, nas suas casas de misericórdia, em hospitais, nos seus templos, mas o Estado deve manter sempre um certo cuidado com relação às religiões. O casamento é sempre ruim. Aliás, quem descobriu isso foram os protestantes, né? Porque matavam eles muito. Queria que você falasse, se você sentia vontade, da sua experiência mística, da visita de Deus que você teve lá na França. Então, eu estava na França, eu fui para a França e eu fiz, durante 2 anos, uma pesquisa sistemática sobre Pascal, né? E antes eu tinha feito um mestrado sobre Bergson, aqui no Brasil, na USP, e o Bergson tinha a última obra do Bergson é sobre as 2 fontes da religião e da moral, em que ele discutia a mística. Eu cresci num ambiente completamente não religioso. Não religioso no sentido, não necessariamente anticlerical. Sua mãe é judia, não é isso? Mas eu não fui formado em religião, né? Eu estudei em colégio jesuíta porque era a melhor escola da cidade. Foi em Recife? Não, a escola jesuíta já foi em Salvador. Já foi em Recife eu saí com 4, 5 anos de idade. Nem tinha ido à escola. E fiz toda a formação na escola jesuíta, eram todos padres comunistas, da teologia da libertação. Meu pai também era comunista, naquela época. E então eu cresci num ambiente religioso muito arejado. Em casa se discutia tudo, né? De fato, um ambiente que você pode chamar de, sei lá, iluminista, no sentido originário da expressão. Então, Deus, religião, essas coisas, para mim, eu cresci num ambiente onde a gente pode chamar de um certo ateísmo orgânico, de um secularismo orgânico, melhor dizendo, um secularismo entranhado, né? Então, o que aconteceu quando eu estava na França, eu fiquei lá 2 anos, então eu visitei muitas igrejas, tomei gosto por igrejas vazias, como dizia Nelson Rodrigues. Você entrava? Né? Entrava, ficava lá, às vezes ficava lendo, né? O ambiente silencioso, vazio, muito agradável. Eu estudei Pascal, né? Que é um autor religioso, né? Apesar de que não era a questão religiosa propriamente que havia me levado ao Pascal, e sim sua concepção trágica. E aí o que aconteceu é que o que eu chamei de experiência mística foi, antes de tudo, experiências estéticas, inclusive através de música, né? De perceber, de um lado, o mundo que às vezes eu tenho a impressão que está sempre à beira do abismo. E do outro lado, uma experiência estética de uma certa beleza no mundo, na natureza, muitas vezes nas pessoas. E a dificuldade de deduzir isso disso, certo? Essa ruptura ontológica, como se fala em filosofia. Você não conseguir deduzir isso daqui, de deduzir isso daqui. E o que aconteceu? Isso aconteceu durante o meu período na França. O que aconteceu, como filósofo, eu comecei a ler literatura mística. Então eu fui a relatos para tentar entender no meu percurso filosófico de formação, e eu estava na França, então uma profusão de literatura sobre esse assunto, né? Depois eu ainda peguei 2 bolsas para pesquisar isso na Alemanha, né? A mística Mechtilde de Magdeburgo, da Idade Média. Então, o que aconteceu é que, ao ir para a literatura mística, eu tive um professor, na época, na França, muito importante, nesse assunto especificamente, que foi Alain de Libérat, especialista em filosofia medieval, que dava aula na Sorbonne na época, e ele que me orientou nesse sentido, disse, você lê isso, lê aquilo, Meister Eckhart, Marguerite Porret. Então ele foi orientando o meu caminho. Eu fiz um caminho de quem estava em doutorado, né? E eu descobri que muitas pessoas já tinham narrado experiências semelhantes a essas. E que essas experiências estavam dentro da grande categoria de experiência do mistério, experiência mística. Como isso não se transforma em mim em uma prática religiosa,
não se transformou em mim em nenhuma busca de fé, então, por isso que eu posso dizer que eu sou um ateu místico. E você não tentou, sei lá, reproduzir essa experiência, talvez conversando com Deus, rezando, orando, sei lá? Orando, não, né? O que aconteceu foi assim, como eu estava dizendo, eu levei isso para aquilo que eu sei fazer, que foi estudar, escrever. Acabei realizando um trabalho junto com um colega da Federal de Juiz de Fora, Faustino Teixeira, um amigo meu, professor. A gente acabou constituindo um repertório de estudo de mística medieval feminina no Brasil, que não existia, certo? De autoras alemãs e francesas, basicamente. Isso no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Eu voltei da França em 96, 97, por aí. E então eu fui levado a estudar a mística, que foi a ferramenta que eu encontrei para entender o que acontecia comigo. Certo? Assim como eu fui levado à filosofia, quando um professor de medicina, na faculdade de medicina, me disse: você faz pergunta de filósofo, você está na aula errada. Certo? Eu sempre fui um bom aluno. Né? Eu via o que os professores falavam. Agora, eu durante um tempo, logo depois que eu voltei da França, eu fiz jejum em Yom Kippur, comecei a frequentar a sinagoga, em grandes festas, como Rosh Hashanah, Yom Kippur. Mas o que eu percebi é que, na verdade, as religiões institucionais estão muito distantes desse tipo de experiência. Apesar de que você tem certos ambientes que propiciam. Por exemplo, você está de jejum e você começa a rezar, e você começa a ouvir orações, como no caso do judaísmo, Avinu Malkeinu, nosso pai, nosso rei, e tem toda aquela melodia. De repente você pode entrar num estado alterado de consciência, né, como muita gente narra. Mas a verdade é que, assim como também é narrado nos textos de literatura mística, a relação entre as experiências místicas e a ordem institucional das religiões sempre foi muito ruim. Apesar de que você sempre tem uma província mística nas religiões. Você tem no judaísmo, você tem no islamismo, você tem na Igreja Católica. Os protestantes têm mais dificuldades com isso. Os protestantes históricos, eu quero dizer. Então, essa é a típica visão de Fernando Pessoa, por exemplo. É um cara que tem ali uma certa visão mística, mas acha que as instituições não prestam, entendeu? Acho que é por isso que na minha cabeça você está meio Fernando Pessoa. Apesar de que eu também não fui em direção a nenhuma, como hoje em dia existe, que é religiosos sem religião, como eu já vi em apresentação de congressos de estudos de religião. Por isso que eu me refiro a isso, né? Religiosos sem religião. Porque, na verdade, o que acontece é que a minha vida cotidiana, eu não sou uma pessoa religiosa. Eu não, pelo menos até agora, né? Aquela ideia de que uma pessoa que não acredita em Deus não encontra sentido na vida, para mim, a minha experiência de vida nega essa hipótese. Nega essa hipótese. Você pode não acreditar em Deus e encontrar sentido na vida. Seguramente. Perfeito. Bom, estamos caminhando para o final. Eu queria pegar duas frases polêmicas suas. O final, geralmente, a gente vai acalmando. Eu quero colocar incêndio nessa entrevista. Sim. Você, num Twitter, chamou o presidente de assassino. E num artigo da Folha de São Paulo, imagino que com maior vagar, escreveu que Lula seria a opção conservadora de 2022. Eu queria entender o uso dessas palavras, num caso assassino e no outro conservador. Me parece que elas não estão exatamente sendo usadas no sentido usual, né? O que você pretendeu com essas duas declarações suas? Uma no Twitter e uma na Folha de São Paulo. O Twitter é uma mídia em que você escreve poucas frases com o objetivo de ter um impacto grande, né? E, portanto, você tende a usar metáforas muito fortes. É claro que você não pode acusar o presidente da República de ter matado ninguém. Mas você pode muito bem achar que a forma como ele conduziu e tem conduzido a pandemia é uma forma que talvez não tenha ajudado a diminuir o número de mortos. Então, portanto, eu usava a expressão assassino como uma metáfora para se referir a uma certa atitude de omissão e, um pouco mais do que omissão, atrapalhar, inclusive, naquele momento não é claro,
de que talvez parte do negacionismo tivesse permeado também com o processo de corrupção em relação à aquisição de vacinas e tudo mais, o que não é novidade no Ministério da Saúde. Assim como o PT não inventou a corrupção no país, tampouco o governo Bolsonaro fez, né? Então, não é, digamos assim, não é privilégio nem do PT, nem do governo Bolsonaro e nem dessa administração do Ministério da Saúde, porque quem conhece um pouco essa história da saúde sabe que um dos ministérios mais corruptos e todas as pastas relacionadas à saúde é sempre essa área da saúde, porque lida com morte, remédio caro, equipamento, importação, licença, certo? Então, no caso do Twitter, a intenção era essa. A intenção era chamar a atenção para uma atitude para uma omissão de governança de que poderia ter diminuído o sofrimento. Eu acho que, antes de tudo, o Bolsonaro ele teve algumas manifestações que demonstraram uma característica que é péssima em qualquer líder, inclusive conservador. Falta de empatia com o sofrimento das pessoas, certo? Acho que há inclusive no Bolsonaro e no movimento bolsonarista, é claro que há falta de repertório em relação ao que é não ser comunista, grosso modo, né? E também há uma certa confusão entre não ser politicamente correto e ser grosso. Certo? Não tem o meio. Ser contra o politicamente correto não significa ser grosso, certo? Não significa falar com pessoas de uma forma grossa. Talvez uma das coisas mais típicas de uma posição conservadora histórica seja entender que quando as pessoas estão com medo e morrendo, você deve demonstrar uma empatia em relação a elas, mesmo que naquele momento ela seja só litúrgica, que é o caso de um presidente da República. Tem uma função bastante litúrgica. A outra pergunta tua se refere a uma coluna cujo título era Alien versus Predador. Sim, você falou que as duas opções são horrorosas. As duas são... Continuo achando as duas opções horrorosas. Acho que, na verdade, a principal função do momento político que a gente vive no Brasil hoje seria a classe política conseguir encontrar uma terceira opção que não fosse nenhuma das duas, porque as duas, inclusive, precisam uma da outra, né? Tanto é que, para o Lula, o impeachment do Bolsonaro seria péssimo. Aí, o Bolsonaro se tornar não elegível seria péssimo, porque ele poderia perder de alguém. E a mesma coisa o Bolsonaro tentando repetir a polarização com relação ao Lula, né? Agora, o que eu dizia no texto é que, do ponto de vista conservador, o Lula, a intenção daquela coluna, sabe que alguns textos, algumas colunas, a gente escreve para discutir questões de fundo e outras colunas têm a característica de ser um texto de trincheira. É isso que eu ia te perguntar, se isso não teria sido um ato seu, se não teria sido uma forma de... Foi um ato performático aquele. Foi uma coluna performática, em que eu queria deixar claro que, assim, o Lula ele é um candidato que tem mais história de governo do que o Bolsonaro. Ele é um sujeito que, naquele momento, demonstrava maior articulação, menos trauma do que o Bolsonaro. O Bolsonaro estava se comportando muito mal, certo? Muito mal, continua achando. Foi em abril deste ano, né? Eu não lembro quando foi a coluna, mas sim, ele continua se comportando muito mal. Então, naquele momento, eu dizia, olha, se você olhar do ponto de vista técnico, conservador, de repente, diante de um candidato que se comporta de forma apocalíptica e um candidato, longe de estar se falando de perfeição aqui, que pode acomodar as tensões de uma forma menos traumática, talvez o Lula seja menos traumatizante. Na verdade, eu não confessei voto, né? Pois é, essa é a pergunta. Se a terceira via não aparecer, você apoiaria o Lula? Eu, por contrato na Folha de São Paulo, eu nunca declaro o meu voto. Apesar de que eu declarei uma vez, no Roda Viva, em 18, mas também foi um ato performático. Uma jornalista me perguntou, eu estava no centro do Roda, uma jornalista me perguntou se eu votaria no Bolsonaro, e naquele momento eu disse para ela, se em 18, na eleição no final do ano, tiver Bolsonaro e João Willis, eu voto no João Willis. Também foi um ato performático. E tem mais um motivo
em relação à tua última pergunta. Responder esse tipo de pergunta hoje é só uma armadilha, certo? Porque no momento em que alguém responde eu voto A ou em B, o ambiente se transformou num ambiente tão saturado, tão polarizado, tão violento, que só um iniciante responde uma pergunta dessa. Não seria você a respondê-la, né? Obviamente que não. Bom, você já disse em algum vídeo seu que reconhece que o professor Olavo de Carvalho teve um papel importante para trazer autores para o Brasil que as universidades não trouxeram, para a formação de seus alunos, enfim. Embora reconheça que são estilos diferentes, né? Como é que você encara, como é que você avalia a ideia de que ele é o filósofo mais influente hoje no Brasil? Como é que você vê isso? Olha, eu acho que primeiro essa ideia do não mais... Não é unanimidade isso, mas sim. Isso é dito. Né? Eu acho que a ideia do maior filósofo influente, maior, sei lá, teólogo influente, eu vejo essas coisas como, hoje em dia principalmente, como jogadas de marketing, na verdade, né? Quando você diz que alguém é o mais influente em alguma coisa, na verdade tem uma coisa de dizer, não, essas ideias são aquelas que estão influenciando muito. Eu acho que o Olavo de Carvalho, assim, esse vídeo ao qual você se refere... É antigo já, né? Tem uns 4 anos. Que foi respondendo a um seguidor, que eu dizia exatamente isso, que eu achava, continuo achando, que num certo momento o Olavo de Carvalho trouxe bibliografia para o país, ofereceu, digamos, uma posição distinta daquela que era uma posição clássica, que era quase todo mundo de esquerda, ou pelo menos, apesar de que eu não fui catequizado na USP quando fui aluno de filosofia. Marilena Chauí me deu aula de Spinoza, nunca disse uma palavra de catequese política na aula, certo? Pelo menos na época que eu passei pela USP, eu fui aluno de Paulo Arantes, Marilena Chauí, eu estou citando 2 mais relacionados à tradição de esquerda. Você era um aluno assíduo? Totalmente assíduo, sempre. Né? Sempre fui assíduo. Tá. Porque, inclusive, eu sempre fui o tipo de aluno que teve muito presente nas aulas, inclusive na época da filosofia, porque eu já tinha um filho e logo depois eu tive uma filha. Se não fosse assíduo, eu não ia conseguir. Não era um moleque que estava ali brincando de filosofia. Eu tinha desistido de ser médico. Né? Então, digamos assim, eu tinha ido para a guerra, né? Senão eu tinha permanecido médico. Né? Então, assim... Então eu nunca escutei nenhuma pregação de marxismo em sala de aula da USP. Pode ser que depois tenha acontecido, mas na época que eu estudei, não. Mas é claro que havia, sim, na bibliografia, nas editoras, ainda existe. Porque isso quase sempre é o frame, né? Não é ali enchendo o saco do aluno para aderir, assim. Tá no frame da coisa. Não, mas a verdade é que, assim, existia a possibilidade de você discutir várias coisas em sala de aula. O que faltava por exemplo, a gente estudou Marx, a gente estudou Locke, pai da tradição liberal, a gente estudou Hobbes, mas a gente não estudou, por exemplo, Edmund Burke naquele momento. Né? Mas Locke e Hobbes já dá um belo debate quando a gente pensa entre contratualistas. O que aconteceu, e aí, uma vez, quando o Olavo de Carvalho começou a ser muito influente no governo Bolsonaro, né? O que aconteceu é que, na época, eu trabalhava na Rádio Bandeirantes e um colega da Rádio Bandeirantes me perguntou o que eu achava. Isso foi depois do vídeo. No vídeo eu reconheci a importância histórica daquele momento em que o Olavo de Carvalho tinha tido em abrir, digamos assim, uma certa bibliografia diferente do que estava à mão. Né? Agora, depois, quando eu fui perguntado por esse colega na Rádio Bandeirantes, que o que eu entendia da presença do Olavo de Carvalho no governo Bolsonaro, então, eu disse que eu achava que intelectual nenhum deveria fazer parte de governo. Né? E continuo achando isso. Porque um dos grandes ativos que o intelectual tem é não ter que prestar conta a ninguém. Nem a partido político, nem a empresa, nem a ideologia, em nada. Quando ele tem que prestar conta, ele vira intelectual orgânico. Seja de direita, seja de esquerda. O intelectual orgânico vale para qualquer ideologia, não só de esquerda. Né? E depois eu falei que eu achava que era péssima a influência do Olavo de Carvalho no governo. Continuo achando péssima.
péssima, inclusive porque dava um tom ao governo do Bolsonaro que era um tom ideológico radicalizado, porque o Olavo de Carvalho radicalizou. Então, o Olavo de Carvalho muitas vezes usa a palavra de extremo baixo calão, agride um monte de pessoas e às vezes eu tenho a impressão que é como se ele quisesse se ver como aquele que constitui a única fonte de produção de pensamento conservador no Brasil. Por exemplo, eu não estou nem um pouco preocupado em ser reconhecido como fonte de produção de pensamento conservador no Brasil, eu não estou preocupado em ter gurus, nunca tive preocupado em ter seguidores, não no sentido de redes sociais, mas no sentido de discípulos, né? Então, eu acho que o Olavo, ele acabou radicalizando. Eu não conheço nada da vida do Olavo, certo? Eu li 2 livros dele, tá? E vi alguns vídeos dele que mandaram para mim ao longo desses anos, né? E eu achei uma linguagem de baixo calão, um tratamento empobrecido das questões, né? Do que estava em jogo, e, por isso, surgiu a tensão com o Olavo a partir dessa minha fala, respondendo a pergunta ao Bandeirantes, à Rádio Bandeirantes, ao colega da Bandeirantes. Sim, qual teria sido a má influência, assim, sendo mais claros? O que foi? Porque o Bolsonaro não precisaria do Olavo para ser agressivo, ele já era desse jeitão dele, desse temperamento desde antes, né? Não foi o Olavo que influenciou o Bolsonaro a ser desse jeito. Não foi, mas eu Qual digo... é a má influência? Eu digo assim, a má influência que eu quero dizer é simplesmente com a concordância de agressividade, certo? Há uma visão um pouco paranoica. Falar de globocomunismo hoje me parece de um anacronismo geopolítico gigantesco, certo? Então, a má influência aparece, por exemplo, em figuras como o próprio Araújo, certo? No olhar um tanto geopolítico e diplomático. A má influência é do ponto de vista da imagem do governo. A má influência é claro, o que você está me dizendo é que o Bolsonaro não precisa do Olavo para ser grosso. E eu concordo com você. Tanto o Olavo quanto o Bolsonaro são grossos. Um não precisa do outro para ser grosso. Né? Então eu concordo com você nesse sentido. Mas eu acho que a má influência é nesse sentido de ter dado como que uma aura para a imagem de que haveria um filósofo, um pensador. E a má influência, inclusive, para a imagem dos intelectuais. Porque assim como eu acho que o Olavo não deveria ser guru do Bolsonaro, eu nunca achei que a Marilena devia ser gurua do Lula, certo? Então, eu acho que intelectual não tem que ser guru de candidato nenhum e nem trabalhar para governo nenhum. E o vínculo entre o Olavo e o Bolsonaro apareceu em fotos, em eventos. A gente não precisa nem discutir isso aqui, né? Porque apareceu nas redes sociais para tudo quanto é lado. Bom, para terminar, Pondé, eu gosto de deixar uma questão no ar para quem está nos assistindo, para refletir. Uma pergunta que não tem sido feita, algo para instigar as pessoas a pensar ou na vida, ou na política, ou na morte, ou na filosofia. Enfim, uma grande questão que te incomoda, que você não conseguiu responder ainda. Ou enfim, uma grande questão para deixar no ar, já que a filosofia é a arte de fazer perguntas também, né? Eu vejo a filosofia assim, fazer as perguntas mais interessantes, mais instigantes, perguntas que vão captar um aspecto da realidade. Que pergunta você deixaria no ar para quem está nos assistindo? Olha, o que eu... Pergunta ou questão, né? Não tem que ser uma pergunta. Sim. Eu diria o seguinte, por que será, eu tenho essa impressão, né? Não posso responder, mas eu olho daqui para frente, eu tenho essa impressão. Por que será que o século XXI será o século do marketing da psiquiatria? Porque eu acho que será o século da mentira, portanto do marketing, e da psiquiatria, porque a gente vai ter que mentir tanto o tempo todo, em tudo, que no final vai ter que tomar muito remédio psiquiátrico para conseguir suportar. A minha pergunta é por que será? Por que aconteceu isso? Que a gente acabou criando uma sociedade, uma cultura em que se mente tanto. Talvez seja porque a gente nunca falou tanto, então nunca precisava mentir tanto. O que nos defendia da mentira generalizada era o maior silêncio. Então será que a gente vai sobreviver a tanto barulho? A tanta gente tendo tanta opinião? Sabe? A descoberta definitiva, como dizia o Nelson Rodrigues, grande conservador brasileiro,
de que com a democracia os idiotas tomaram consciência que são maioria? Eu deixaria essa pergunta. Pondé, eu te achei muito mais simpático ao vivo. Eu costumo ouvir isso com frequência. Muito bom, muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado a você pelo convite, foi um prazer. Prazer. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. Lembrando que esse programa faz parte da nossa nova grade de programação diária. E amanhã, às 20 horas, aqui no nosso canal do YouTube, vai ao ar o nosso podcast Conversa Paralela. Lembrando que a Brasil Paralelo acaba de lançar o nosso novo plano de assinatura, a BP Select, a plataforma de filmes que você pode apertar o play sem medo. Você poderá assistir através do aplicativo de TV e smartphone a toda a nossa programação diária na versão sem anúncios, a filmes exclusivos selecionados pela curadoria da Brasil Paralelo e a análises exclusivas para vocês extrair o máximo de cada filme. Além disso, toda semana, um novo filme e uma nova análise exclusiva. Nós contamos com vocês e até breve.